Tem noites em que o medo já fez tanto barulho dentro de você, que até o silêncio parece pesado. E talvez a sua pergunta hoje não seja se Deus é poderoso. Talvez seja outra. Depois de tudo o que aconteceu, Ele ainda olha para você com misericórdia? Fique aqui, porque em Gênesis capítulo 8, versículo 21, justamente depois do caos, Deus toma uma decisão que pode segurar o seu coração nesta noite. Imagine o que existe depois de uma inundação. Não só a água baixando, mas o cheiro da perda. O cansaço de quem sobreviveu. O peso de recomeçar quando nada voltou ao normal por completo. É nesse cenário que esse versículo aparece. Não em um momento leve, não em um culto bonito, não em uma fase organizada da vida. Ele surge depois do trauma, depois do medo, depois da sensação de que tudo foi abalado. Talvez seja assim que você chegou aqui hoje. Por fora a casa está em silêncio, mas por dentro, ainda a correnteza. Pensamentos correndo, culpa acumulada, ansiedade que não desliga, um cansaço que não é só físico. E a pior parte, às vezes, é não saber se Deus está olhando para esse estado do seu coração com reprovação ou compaixão. Então, antes de qualquer explicação, apenas receba isso. A Bíblia não esconde o estado real do coração humano, mas também não esconde a misericórdia real de Deus. E é exatamente essa tensão que vai conduzir nossa oração nesta noite. Nós vamos respirar, entregar, nomear dores reais e descansar na decisão de Deus de agir com misericórdia no meio da fragilidade humana. Fique aqui, sem pressa. Esta oração não é para empurrar você, é para sustentar você. Gênesis capítulo 8, versículo 21 diz: Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Esse versículo acontece logo depois que Noé sai da arca. A tempestade passou, as águas recuaram, a porta se abriu, e a primeira grande cena fora da arca não é uma celebração barulhenta. É um altar. Noé oferece ao Senhor um sacrifício. A reverência, a memória, a gratidão. Há também a consciência de que o mundo acabou de atravessar um juízo severo. Então o texto diz que o Senhor sentiu o suave cheiro. A linguagem bíblica não está dizendo que Deus depende de aroma físico como um homem. Ela comunica que Deus recebeu aquela oferta. Deus acolheu aquela resposta de rendição. E nesse momento o texto nos permite ouvir algo profundo. Deus fala em seu coração. Ele declara que não tornará a amaldiçoar a terra daquela forma por causa do homem, mesmo reconhecendo que a imaginação do coração humano é má desde cedo. Isso é importante. Deus não faz essa declaração porque o ser humano finalmente melhorou. Deus não ignora a realidade do pecado. Ele a enxerga com clareza total. Ainda assim, ele responde com uma decisão de misericórdia. O versículo fica exatamente nesse lugar, entre a verdade dura sobre o coração humano e a graça determinada de Deus. Para uma oração noturna, esse contexto é poderoso, porque muitas pessoas deitam a cabeça carregando duas dores ao mesmo tempo, o peso do mundo e o peso de si mesmas, o medo do que está fora, a vergonha do que está dentro. E Gênesis capítulo 8, versículo 21 mostra um Deus que conhece as duas coisas e mesmo assim, fala de contenção do juízo e continuidade da vida. Depois do dilúvio não veio um abandono divino. Veio uma palavra de misericórdia. E é a partir dessa verdade que esta oração caminha. Há uma frase neste versículo que confronta e consola ao mesmo tempo. Deus reconhece que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Isso significa que o problema humano não é superficial. Não está só nas circunstâncias. Não está só nos outros. Não está só em decisões isoladas. Existe em nós uma inclinação real à desordem, ao egoísmo, ao medo, ao impulso desajustado, à tentativa de controlar, esconder, ferir ou fugir. Isso pode parecer pesado para uma oração da noite, mas na verdade é libertador, porque a exaustão cresce quando passamos o dia tentando parecer melhores do que estamos. Cansa muito sustentar uma versão limpa de si mesmo diante de Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 21 derruba essa necessidade. Deus não toma sua decisão de misericórdia porque descobriu um coração humano impecável.
Ele já conhece a fragilidade. Ele já conhece as distorções. Ele já conhece o cansaço, o medo, a ansiedade, os pensamentos tortos, os impulsos confusos e a vulnerabilidade emocional. E mesmo assim, ele fala em termos de contenção do juízo. Isso importa muito. Porque há noites em que a pessoa não está só cansada. Ela está se punindo por dentro, relembrando falas que não devia ter dito, escolhas que não devia ter feito, reações das quais se arrepende, falhas repetidas. Há quem deite e transforme a cama em tribunal. Há quem apague a luz, mas acenda por dentro uma sessão inteira de acusação. Gênesis capítulo 8, versículo 21 não nega a seriedade do coração humano, mas também não entrega o ser humano à condenação emocional contínua. O versículo mostra que Deus, ao receber a entrega de Noé, estabelece um limite. Como se dissesse: eu conheço a realidade humana, mas não responderei apenas com destruição. Isso não é permissividade. É misericórdia soberana. E é aqui que essa palavra conversa com a ansiedade. Muita ansiedade nasce da sensação de que tudo pode desmoronar de novo a qualquer momento. Depois do caos, o coração fica hipervigilante. Mesmo quando a tempestade passa, a alma continua ouvindo trovões. Quem passou por perda, conflito, decepção, doença, exaustão ou frustração prolongada sabe disso. O corpo até senta. A mente continua correndo. O ambiente até silencia. O peito continua armado. Só que esse versículo nos lembra que Deus não é governado pela instabilidade do nosso coração. Deus vê a imaginação desordenada do homem, mas não entrega o futuro apenas à lógica do desastre. Depois do dilúvio, ele fala de continuidade, de freio sobre o juízo, de espaço para a vida seguir. Isso produz descanso espiritual, porque significa que o seu amanhã não depende apenas do estado confuso da sua mente nesta noite. Se dependesse, ninguém descansaria. O amanhã também está debaixo da decisão de Deus. E isso muda tudo. Outra beleza do texto está no fato de que Deus disse em seu coração. É uma forma profunda de revelar a intenção divina. Existe em Deus uma disposição de misericórdia. Não estamos lidando com um Deus que tolera você com irritação. Não estamos lidando com alguém que só aguenta sua fraqueza até certo ponto. O texto abre uma janela para o coração de Deus depois do juízo. E o que vemos não é frieza. É decisão misericordiosa. Talvez você tenha crescido com imagens duras de Deus. Talvez, no fundo, imagine que ele observa você apenas esperando um novo erro. Talvez associe a presença de Deus mais com ameaça do que com socorro. Mas Gênesis capítulo 8, versículo 21 interrompe essa caricatura. Deus vê a maldade humana com mais lucidez do que nós. E ainda assim, responde com uma palavra que restringe a destruição. Isso não minimiza a santidade de Deus. Ao contrário, só a santidade verdadeira pode oferecer misericórdia sem confusão moral. Deus não é indiferente ao mal. Ele não romantiza a condição humana. Ele nomeia o problema e ainda assim, escolhe sustentar a história. Há um tipo de amor de Deus que não é ingênuo. É um amor que conhece o pior e continua agindo com propósito. Para quem está exausto, isso é bálsamo. Porque quando você já viu demais de si mesmo hoje, quando já se cansou de seus próprios pensamentos, quando já percebeu sua limitação, o que sustenta sua noite não é a fantasia de que você está bem. O que sustenta sua noite é saber que Deus conhece a verdade por inteiro e não virou o rosto. Pensem como Noé deve ter saído da arca, pisando em um mundo renovado, mas também marcado. Não era um recomeço romântico. Era um recomeço depois de trauma. E talvez seja exatamente esse o tipo de recomeço que você precisa. Não um recomeço ideal. Um recomeço possível. Não uma paz baseada em controle total. Uma paz baseada na decisão de Deus de continuar sustentando a vida. Esse versículo também ensina algo sobre entrega. Noé responde ao livramento com adoração. Antes de organizar tudo. Antes de reconstruir tudo. Antes de resolver o futuro. Ele oferece ao Senhor um ato de rendição. E isso fala muito com a noite. Porque a noite revela o que não conseguimos controlar. Você não consegue resolver tudo antes de dormir. Não consegue fechar todos os conflitos. Não consegue curar o coração com um estalo. Não consegue reescrever o dia. Em algum momento você precisa fazer o que Noé fez em outro contexto, entregar.
Entregar não é desistir da vida. Entregar é parar de se comportar como se o peso do mundo dependesse da força dos seus ombros. Entregar é reconhecer que você chegou ao limite do que pode controlar, e que Deus continua sendo Deus além do seu limite. A partir daqui, a oração precisa descer do entendimento para o coração. Não basta saber que Deus é misericordioso em teoria. Você precisa colocar diante dele, com honestidade, aquilo que hoje ainda está inundando por dentro. A dor inicial, a culpa, o medo, a ansiedade, o cansaço, as preocupações com a família, o futuro incerto, a vergonha silenciosa. Tudo isso precisa ser conduzido até esse lugar de rendição. Então, se puder, diminua o ritmo agora. Solte um pouco os ombros. Afaste a pressa. Esta não é uma corrida espiritual. É uma travessia mansa. E nós vamos fazer isso passo a passo, diante do Deus que conhece a condição humana e ainda assim fala misericórdia. Senhor, nesta noite eu me aproximo do teu cuidado do jeito que estou. Sem enfeite. Sem defesa. Sem tentar parecer inteiro quando por dentro há partes cansadas, assustadas e confusas. Tu vês o que ninguém vê. Tu conheces o que eu ainda nem consegui nomear direito. Tu sabes onde doeu hoje. Tu sabes o que me drenou. Tu sabes o que me feriu em silêncio. Eu te entrego a dor inicial desta noite. Aquele peso que chegou antes mesmo de eu deitar. Aquela sensação de aperto no peito. A tensão no corpo. O pensamento que volta. A lembrança que insiste. A conversa que não terminou dentro de mim. O medo que tenta transformar esta noite em vigilância. Senhor, recebe isso. Respire fundo. Sem pressa. Fique aqui. Entregue isso. Deus vê. Você não precisa carregar sozinho. Solte devagar. Pai, eu nomeio diante de ti as emoções que se misturaram dentro de mim hoje. Frustração. Tristeza. Irritação. Sensação de impotência. Solidão mesmo cercado de gente. Cansaço que não melhora só com algumas horas de sono. Eu não quero esconder isso de ti. Eu não quero mascarar isso com frases prontas. Eu te entrego o meu estado real. Se houve choro que eu segurei, recebe. Se houve raiva que me assustou, recebe. Se houve decepção que me fechou, recebe. Se houve uma sensação de vazio difícil de explicar, recebe. Eu coloco diante de ti o que ficou pesado demais para mim. Respire fundo. Sem pressa. Fique aqui. Entregue isso. Deus vê. Você não precisa carregar sozinho. Solte devagar. Senhor, onde meu coração ficou agitado, desacelera. Onde minha mente ficou barulhenta, aquieta. Onde meu corpo entrou em alerta, derrama tua paz. Eu entrego o excesso de análise. Eu entrego a necessidade de prever tudo. Eu entrego a mania de tentar controlar o que está fora do meu alcance. Tu és Deus. Eu não sou. Agora eu te entrego minha culpa. As palavras mal colocadas. As omissões. Os exageros. O orgulho. A dureza. A resposta atravessada. O pensamento alimentado em segredo. O gesto que não refletiu tua bondade. Eu reconheço diante de ti que há desordem em mim. Há limites em mim. Há sombras em mim. E não quero transformá-las em desculpa, mas também não quero transformá-las em sentença final sobre a minha vida. Teu texto diz que tu conheces a imaginação do coração humano. Então eu não preciso fingir pureza diante daquele que vê por inteiro. Eu posso ser honesto. Posso confessar. Posso pedir limpeza. Posso me render. Senhor, tem misericórdia de mim. Lava o que se contaminou. Endireita o que se entortou. Acalma o que se agitou. Corrige o que precisa ser corrigido, mas não me abandones ao peso da acusação sem fim. Respire fundo. Sem pressa. Fique aqui. Entregue isso. Deus vê. Você não precisa carregar sozinho. Solte devagar. Eu te entrego também os meus medos. O medo de perder. O medo de não dar conta. O medo de adoecer. O medo do amanhã. O medo de más notícias. O medo de decepcionar pessoas. O medo de não conseguir recomeçar. O medo de passar pela mesma dor outra vez. O medo que se esconde em pensamentos pequenos, mas me rouba presença, alegria e descanso. Pai, visita agora essas regiões assustadas do meu interior. Onde me acostumei a viver em alerta, derrama segurança. Onde imagino o pior sem perceber, coloca tua verdade.
Onde meu coração ainda age como se o dilúvio estivesse acontecendo, lembra-me de que tu continuas governando depois da tempestade. Senhor, eu te entrego a ansiedade, a mente acelerada, os cenários inventados, a conversa antecipada, a necessidade de resolver à meia-noite o que só poderá ser tratado amanhã. Eu te entrego o impulso de vasculhar tudo por dentro em busca de uma garantia impossível. Eu entrego a tensão de querer respostas agora. Respire fundo. Sem pressa. Fique aqui. Entregue isso. Deus vê. Você não precisa carregar sozinho. Solte devagar. Eu te entrego o meu cansaço. Não só o físico, o emocional, o relacional, o espiritual. O cansaço de ser forte por muito tempo. O cansaço de sustentar rotinas. O cansaço de carregar preocupações escondidas. O cansaço de aparentar normalidade quando por dentro havia tempestade. Senhor, pousa tua bondade exatamente onde minhas forças já não chegam. Há pessoas que dependem de mim. Há demandas reais sobre a minha vida. Há contas, tarefas, decisões, conversas difíceis, responsabilidades que não desaparecem. Mas nesta noite eu reconheço que nem tudo precisa ser resolvido agora. Eu não vou transformar o travesseiro em mesa de guerra. Eu escolho entregar a ti o que não posso concluir hoje. Agora, Pai, eu coloco diante de ti minha família, os que moram comigo, os que estão longe, os que amo e me preocupam, os que estão passando por lutas que eu não consigo resolver. Guarda cada um, visita cada quarto, acalma cada coração aflito. Sustenta os frágeis, consola os tristes, corrige os que estão se perdendo, protege os vulneráveis, leva a tua paz aos ambientes que andam tensos, leva a tua misericórdia às histórias que parecem emboladas demais. Se há conflitos dentro da minha casa, sopra mansidão. Se há silêncio ferido, traz reconciliação. Se há distância emocional, produz aproximação verdadeira. Se há medo por causa de filhos, pais, casamento, saúde ou provisão, eu entrego tudo nas tuas mãos. Tu vês mais longe do que eu. Tu alcanças onde eu não alcanço. Respire fundo. Sem pressa. Fique aqui. Entregue isso. Deus vê. Você não precisa carregar sozinho. Solte devagar. Eu te entrego o meu futuro. Aquilo que ainda não aconteceu, mas já ocupa espaço demais dentro de mim. As decisões que preciso tomar, as portas que podem se abrir ou fechar, as mudanças que me assustam, as incertezas financeiras, as perguntas sem resposta, os caminhos que não enxergo com clareza. Senhor, livra-me da tirania de precisar saber tudo antes de descansar. O amanhã não está órfão. O amanhã não está solto. O amanhã não depende apenas da minha previsão. O amanhã também está debaixo da tua mão. Ensina meu coração a lembrar disso quando a noite tenta exagerar os riscos e diminuir a tua fidelidade. Antes de dormir hoje, faça algo simples e concreto. Não tente resolver a vida inteira na cama. Separe mentalmente 3 pesos que mais apertaram você neste dia. Pode ser uma culpa, um medo e uma preocupação com o amanhã. Nomeie cada um diante de Deus com clareza. Sem discurso longo. Só verdade. Depois, respire fundo lentamente algumas vezes e repita com calma: Deus vê. Eu não preciso carregar sozinho. Isso não é fórmula. É um gesto de entrega. Se perceber seu corpo tenso, solte os ombros, descruze as mãos, afrouxe o maxilar e deixe a respiração desacelerar. A oração bíblica também passa pelo corpo se aquietando diante de Deus. Se uma acusação voltar, em vez de alimentar a espiral, responda com a verdade do texto. Deus conhece a realidade do coração humano, e ainda assim fala misericórdia. Se o medo do futuro aparecer, lembre-se de que o amanhã não depende só da sua capacidade de prever. Ele continua debaixo da mão de Deus. Se puder, termine esta noite sem excesso de estímulo. Menos tela. Menos rolagem sem fim. Menos tentativa de anestesiar a alma. Dê alguns minutos de silêncio ao seu coração. Esta é uma prática simples, mas poderosa. Reduzir o ruído para perceber que Deus continua presente depois do caos. E se hoje você não consegue sentir paz imediata, não transforme isso em fracasso espiritual, permaneça. Acolha o processo. Há noites em que o milagre não é dormir em segundos. É deixar de lutar sozinho.
Se há algo precioso em Gênesis capítulo 8, versículo 21, é isso. Deus conhece o coração humano sem ilusões e ainda assim, responde com misericórdia. Isso significa que você não precisa terminar este dia fingindo força para merecer descanso. Pode apenas se render. Talvez nem tudo tenha se resolvido hoje. Talvez existam águas baixando lentamente dentro de você. Mas a noite não precisa ser dominada pelo medo. A decisão de Deus continua maior que o caos que você atravessou. Então descanse nisso. O Senhor vê. O Senhor recebe a entrega sincera. O Senhor continua presente depois da tempestade. E nesta noite, essa presença é suficiente para guardar o seu coração. Qual peso você está entregando a Deus nesta noite em uma palavra?